aí, galera! Sejam muito bem-vindos à monitoria de cálculo 3. Para quem não me conhece, eu sou a Ani. Hoje nós vamos falar sobre equações diferenciais. Para que a gente entenda como funciona uma equação diferencial, é preciso a gente entender o que é uma equação diferencial. Em sua definição, ela é uma equação que envolve derivadas de uma função desconhecida. Então, dentro de uma mesma equação, ela vai envolver derivadas. O exemplo que está aqui é dy sobre dx igual a 2x, sendo que o termo dy é a derivada independente e o dx é a derivada dependente da nossa equação. E a solução da equação diferencial é uma função de uma ou mais variáveis. Então, dentro dessa equação, a gente tem duas derivadas e através delas nós vamos achando outras variáveis para poder resolver. Existem vários tipos de equações diferenciais, mas nós não vamos aprender todas elas. Por isso, nós vamos começar com as mais básicas e explicar os seus detalhes. Nós podemos classificar as equações diferenciais quanto à sua ordem. Por exemplo, nessa primeira equação, nós precisamos ver qual é a maior ordem dessa equação. Quando nós não temos nada ao lado do y e do x, significa que eles estão elevados a 1. Então, entre 1, 2 e 3, o número mais alto que nós temos é 3. Por isso, essa equação diferencial é de ordem 3. Na nossa segunda equação, nós temos 5 e, de novo, temos 1. Entre 1 e 5, o maior é o 5. Por isso, nós temos uma equação diferencial de ordem 5. Na nossa terceira equação diferencial, o nosso maior número é o 2. Por isso, nós temos uma equação diferencial de ordem 2. E por último, nós temos uma equação diferencial de ordem 1. Ou também podemos dizer que é uma equação de primeira ordem, segunda ordem, quinta ordem, terceira ordem. Para simplificar o nosso aprendizado, nós vamos entender primeiro como funcionam as equações diferenciais de ordem 1. E é esse tipo de equação que nós vamos usar como exemplo para aprender a resolver uma equação diferencial. Para isso, é importante classificar ela em 2. Existem as equações diferenciais de primeira ordem de variáveis separáveis e as equações diferenciais de primeira ordem de variáveis não separáveis. Agora vamos ver na prática como é diferenciar uma equação de variáveis separáveis das de variáveis não separáveis. Vamos começar pela letra A. dy sobre dx é igual a 2y mais 5x. Eu começo transportando o dx para cá, multiplicando. Então, eu vou ter
dy igual a 2y mais 5x multiplicando por d de x. Dessa forma, eu não posso separar o 2y e o 5x. Por isso, está misturado x com y, o que me impossibilita de continuar. Por isso, essa é uma equação diferencial de primeira ordem, ou ordem 1, tá? De variáveis não separáveis. Agora vamos para a letra B. Acontece a mesma coisa, logo de cara a gente já pode ver que tem x mais u e de novo aqui embaixo x ao quadrado mais 1. Dessa forma a gente não pode separar os dois termos. Por isso, igual à letra A, ela vai ser uma equação diferencial de primeira ordem de variáveis não separáveis. Certo? Agora vamos para a letra C. dy sobre dx é igual a 7xy ao quadrado. Como que eu vou separar? Eu vou deixar do mesmo lado o que tem y e do outro lado só o que tem x. Por isso, nós vamos mudar esse dx e o 7y ao quadrado e o y ao quadrado de lugar. Nós vamos ter dy sobre y ao quadrado igual a 7x dx. Nós conseguimos separar. Por isso, ela é uma equação diferencial de primeira ordem de variáveis separáveis. E é com essas equações de variáveis separáveis que nós vamos lidar, porque é através delas que nós podemos finalmente resolver a nossa equação. Para isso, nós vamos integrar cada lado da equação. Galera, antes de eu começar a resolver, já acompanha aqui comigo e pega a sua tabela de derivadas e integrais. Eu vou deixar uma tabela na tela para vocês verem. Continuando a resolução, vamos primeiro integrar dy sobre y ao quadrado. Gente, olhando na tabela, eu já consigo enxergar como é que vai ficar essa integral aqui, mas nós vamos fazendo passo a passo juntinhos. Aqui no nosso rascunho eu já coloquei dy igual sobre y ao quadrado. E como é que nós vamos resolver? Esse y ao quadrado, a gente não tem exatamente uma fórmula desse jeito na nossa tabela de integral. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar ele para poder ter na nossa tabela. Esse y ao quadrado, a gente vai subir com ele. E aí, a gente, ao invés de ter y ao quadrado, nós vamos ter y elevado a menos 2. Todo mundo conseguiu visualizar?
e aí multiplica por dy. E aí, olhando na tabela de integral, a minha está aqui do meu lado, eu consigo identificar como a fórmula 2, u elevado a n vezes du. Continuando a resolver, o nosso u é o nosso y, então, de acordo com a fórmula, vai ficar menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Eu vou ter y elevado a menos 1 sobre menos 1. Quando a gente tem um negativo embaixo da divisão, a gente muda o sinal para ficar no meio da fração e tira o número 1 também, não precisa deixar o número 1. Então, menos y elevado a menos 1. Mas deixar ele elevado a menos 1 não é a forma mais correta dele que a gente vê por aí. Por isso, nós vamos deixar menos 1 sobre y, que é como se fosse o y elevado a 1 também. É a mesma coisa, a gente só está usando artifícios para simplificar a nossa conta. Agora, olhando lá de novo, qual é a nossa próxima integral? 7x dx. Para começar, todo número que está multiplicando sai da integral e fica só o x dx. Essa tá um pouquinho mais fácil, né? A gente olha lá na tabela de integral e logo de cara a gente já consegue identificar como a fórmula 2 também. Esse x está elevado a 1. Sempre quando não tem nada do lado, tem um 1 ali. Então vai ficar x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. E nós vamos ter x ao quadrado sobre 2. Só que a gente não pode esquecer que tinha um 7 multiplicando a nossa integral. Então, no resultado, nós vamos ter um 7x ao quadrado sobre 2. Voltando para o nosso papel oficial, nós já descobrimos lá no nosso rascunho o valor da nossa integral, que vai ser menos 1 sobre y igual a 7x ao quadrado sobre 2 mais c. Por que mais c? Mais c é a constante, galera. Não se esqueça do mais c. Eu preciso colocar um mais c antes do igual e um depois do igual? Não. É a constante é a mesma para a equação inteira. Então, no final, sempre mais c. E esse é o nosso resultado. E por hoje é só. Não se esqueça de seguir a FGB nas suas redes sociais e obrigada por ver o vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar o seu comentário.